Sandrinha, consegue projetar Juízes 7, por favor? Juízes, capítulo 7. Nós vamos tratar nessa noite, eu creio que aprove a Deus que fosse essa noite. Deixa eu explicar para vocês algumas coisas que acontecem comigo, em particular. Existem palavras, Deus nos dá determinadas palavras para ministrarmos, só que essas palavras têm que ser ministradas no tempo de Deus. Tem coisas que eu escrevo, que eu anoto, que Deus vai trazendo para nós, eu vou anotando e vou guardando. E aí chega um tempo, uma hora, um momento, que é o momento de trazermos a palavra. Tem coisas que eu não trago para a igreja porque são para mim. Essa semana, de novo, fui ler um texto, meditar numa palavra, e era para mim. E vai ficar comigo. Mas existem coisas que vão sendo dadas por Deus, e às vezes Deus nos dá coisas na hora, no momento que nós vamos subir para ministrar, às vezes dentro do gabinete, às vezes no caminho, e existem outras formas de Deus fazer, e algumas delas nos dá determinadas ministrações e mensagens que nós guardamos, arquivamos no momento certo, nós falamos. Tem uma que arde no meu coração, eu quero tanto falar dela e Deus ainda não permitiu que eu fizer. Pode ser que seja no próximo domingo. Eu quero falar sobre finanças, talvez no próximo domingo. Essa palavra já está no meu coração, já está escrita há algum tempo. Falar sobre dinheiro, falar sobre vida financeira, mas ainda não foi a hora, não é o momento. E essa aqui é uma palavra que está arquivada. Deus colocou no meu coração, eu fui escrevendo, guardando, anotando algumas coisas, e hoje Deus falou, é o momento. Aí eu escrevi ali dentro algumas considerações, porque as anotações originais não estão aqui, nem nesse arquivo. Aí eu escrevi algumas coisas conforme Deus foi me lembrando. E nessa palavra de Juízes, existem alguns conceitos que a gente precisa observar no tocante ao envolvimento com a coletividade, com a igreja. Apesar da palavra não estar se referindo especificamente a uma igreja, a um assunto de igreja, tudo o que está dito aqui se aplica e deve se aplicar no convívio da coletividade, daquilo que nós chamamos de igreja. Igreja não é o templo, igreja somos nós, igreja é o coletivo, igreja é quando cada um de nós, templos do Espírito Santo, nos reunimos num lugar e formamos igreja. Ok? E existem alguns valores dentro dessa palavra, da leitura que nós vamos fazer em Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 2. Existem alguns valores implícitos que são tremendamente necessários para a igreja de Deus nesse lugar, e é por isso que é para essa noite. Talvez fosse bom que todos estivessem aqui. Muitos irmãos nossos faltaram nessa noite, creio que em função das suas mamães, enfim, do dia, né, que foi dedicado à mãe, mas nós que estamos aqui receberemos aquilo que Deus tem para nós acerca desse texto. Eu quero começar dizendo o seguinte: tem 3 princípios básicos que estão permeando essa palavra que vamos ler. Eu vou falar os 3 e depois a gente vai entrar em algum momento nós vamos entrar na leitura dessa palavra. E eu estava meditando e Deus me fez pensar sobre o impostômetro. Quantos conhecem, já ouviram falar do impostômetro?
O impostômetro é um medidor do imposto que o governo usa e que é um grande relógio que vai mudando uma velocidade absurda durante o ano, vai sendo contabilizado, todo o imposto que é recolhido da nação vai sendo contabilizado ali. E o que Deus me fez pensar acerca desses 3 valores básicos que estão inseridos nesse texto é se houvesse um serviçômetro, que seria uma maneira de medir o nosso serviço para Deus e para os irmãos. Eu não sei se você entende que nós fomos chamados por Deus para servir. Jesus disse que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor. Aquele que quiser ser servido tem que servir. Essa relação que o Evangelho, de uma forma geral, vem deturpando, né? Ou seja, muitos, e principalmente os líderes, e aqui existem alguns líderes e nós precisamos rever nossos conceitos no tocante a isso, muitos líderes precisam e acham que devem ser servidos o tempo todo. Uma das coisas que me incomoda um pouco no contexto de, e eu entendo isso profundamente, não estou pregando contra, mas o que me incomoda um pouco no contexto de autoridade espiritual, e que muitas vezes isso é pregado de uma forma deturpada, é que quando se fala de autoridade espiritual, se diz, ou meio que se estabelece que a autoridade não serve. E eu quero ter o direito de servir como autoridade, que sou. Eu quero ir na contramão disso, e às vezes eu sei, os irmãos têm um cuidado e um amor para com a minha vida, para com a vida da minha esposa, e eu gosto disso, admiro isso é bênção para quem faz. Mas existem coisas que os irmãos não me deixam fazer, e eu quero fazer uma reclamação pública. Por favor, me deixem servir, porque tem horas, tem momentos que eu quero servir. Isso faz parte da essência de quem é de Deus, de quem nasce de novo. Isso faz parte. E aí o cargo, a função é o que menos importa. E Jesus ensina isso, mostra isso, dizendo, opa, peraí, quem quer ser servido, precisa servir. E eu dá licença, eu preciso servir. E servir, nesse texto que nós vamos ler, é algo que Deus leva muito a sério. Muito a sério. Porque quem não serve é reprovado. Porque quem não serve, não serve. Não serve para nada. E aí, eu acho que na igreja como igreja, né? Igreja não como a igreja do Novo Tempo, se tivesse uma maneira de nós medirmos isso, se tivesse um serviçômetro, eu gostaria de ter o serviçômetro aqui. Mas eu quero te dizer que nós não temos um serviçômetro aqui. Não temos uma maneira de se avaliar o serviço de cada um. Até porque existem serviços, e esses são os de maior valor, que não são perceptíveis aos olhos humanos. Não são notáveis. Não podem ser vistos. São serviços de entrega, que são entregas para Deus e entregas para o próximo, entregas para o irmão, que ninguém viu, ninguém notou, mas foi feito. E foi feito por alguém. Então, na minha maneira de olhar a justiça de Deus, eu entendo que há no céu um serviçômetro. Não há aqui, mas deve haver no céu. Ou pelo menos, se não houver no céu um instrumento, há no coração de Deus uma sensibilidade que a gente pode chamar de serviçômetro. Ok? Então, o serviço é algo fundamental na coletividade. A segunda coisa que é fundamental na coletividade, quando não se tem, nós corremos o risco de sermos reprovados, é fé. É fé. Quando a Bíblia trata em Juízes, nós vamos ler e vamos entender isso mais, no contexto desse texto que leremos. Quando a Bíblia fala de mande os medrosos embora, ou os tímidos, em algumas versões os tímidos, é a reprovação da falta de fé. Ok?
é a materialização da reprovação de Deus no tocante à falta de fé. Não tem fé, vai embora. Não estou dizendo literalmente no contexto de igreja, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Talvez essa mensagem de hoje te acrescente fé e te faça ser um companheiro ideal para a pessoa que está sentada do teu lado. Porque o companheiro ideal da nossa caminhada de fé é gente de fé. Eu costumo dizer que eu gosto de andar com gente que seja mais gente de Deus do que eu. Eu não vou usar o termo crente, porque o termo crente é pejorativo, segundo a minha leitura no dia de hoje. Mas eu vou usar o termo gente de Deus. Eu quero andar com gente de Deus, que seja mais gente de Deus do que eu, que possa contribuir e ajudar muito mais do que eu. Isso não me isenta de fazer o mesmo, mas de uma certa forma eu me sinto muito melhor e muito mais amparado quando ando ao lado de gente de Deus, que seja mais gente de Deus do que eu. Ok? Então a segunda coisa, além do serviço, é a fé. Talvez, eu sei que no coração de Deus também há a sensibilidade à fé. E a Bíblia diz que a fé move montanha. E a gente entende que a fé move as mãos de Deus. Que a fé move Deus. Que a fé faz com que Deus se levante. Que a fé faz com que Ele se mova em nosso favor, em nossa direção. E no céu, pelo menos no coração de Deus, deve ter um fetrômetro. É isso que a gente pode chamar. Ok? E a terceira coisa que é fundamental no contexto de coletividade e igreja é a doação pessoal, que também está inserida no contexto do texto que leremos. Doação pessoal. E a não doação pessoal, ela é reprovável diante de Deus. E é possível que nessa noite a gente descubra que em algum desses três pontos nós estamos em déficit. A máquina de analisar isso, ou tão somente deixemos máquina de lado, tão somente o coração de Deus, ao analisar isso no contexto da nossa vida, nós podemos descobrir que estamos em déficit. E talvez seja isso mesmo que Deus quer que você descubra. Porque existem coisas na nossa vida, queridos, que a gente faz e insiste em fazer e permanecemos fazendo e estamos errados por falta de conhecimento, por falta de entendimento. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E às vezes é por falta de conhecimento. E a Bíblia diz também que a fé vem pelo ouvir. Então, se a fé vem pelo ouvir, eu creio que nesta noite, nós que estamos aqui, tanto eu, quanto os pastores que estão sentados, quanto qualquer outra pessoa desse ambiente, está aqui por um propósito de Deus. Que não seja tão somente cumprir o ritual de estar numa igreja num dia de domingo para ouvir alguma coisa. Que é algo bom também. Mas que não seja só por isso. Até porque a proposta de Deus é que à medida que o nosso entendimento vai sendo alcançado por Ele, né? E a gente vai tendo a percepção diferente das coisas, a gente vai compreendendo coisas com valores maiores e de uma maneira mais excelente de ser aplicada na nossa vida, no contexto da vida pessoal, individual e também no contexto da coletividade. À medida que nós vamos alcançando isso, a Bíblia diz que nós temos que ser transformados pela renovação daquilo que estamos alcançando com a mente. Estamos, de fato, sendo trabalhados por Deus na mente, que isso se converja já no dia de hoje, já nesse dia, já nesse momento, em algo físico, em algo palpável, em algo imediato de transformação. Transformai-vos, diga assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se Deus estiver falando contigo acerca de alguma coisa, não se sinta menor por isso
não se sinta, de alguma forma, acusado por isso, porque o propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus nessa noite é falar com a gente. E a Bíblia diz que quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a única coisa que a gente tem que se preocupar é se o nosso coração está de fato aberto ou não. É a única coisa. Não endureçar o vosso coração. É só isso. Mas Ele vai fazer. Mas Ele realiza em nós. O sentimento que nos nasce de déficit, à medida que vamos analisar o contexto de serviço, de fé e de doação pessoal, o sentimento que possivelmente vai brotar no teu coração e que brotou no meu, de déficit, diante destas coisas, no contexto de coletividade, não é para que eu me abata com isso, não é para que eu me entristeça com isso, não é para que eu saia daqui deprimido, porque não é o propósito das nossas reuniões e dos nossos encontros. O propósito nosso diante de Deus aqui é sermos transformados pela Sua palavra e renovados por ela, para que possamos ter uma postura e uma conduta diferente daquilo que vínhamos tendo. Porque pode ser que você, em déficit com o serviço, você não só esteja em déficit diante de Deus, mas você pode estar em déficit com a pessoa que está do seu lado, o teu irmão. E eu preciso rever isso, eu preciso ver isso. Eu preciso verificar isso. Talvez a minha falta de fé esteja, de uma certa forma, prejudicando o irmão que senta comigo. Porque quando algo é levado da palavra de Deus, e você olha para um lado e fala, pô, irmão, eu não consigo acreditar nisso, não. Talvez você esteja sendo um instrumento para abater a fé de alguém. Por isso que eu gosto de andar com gente que tem mais fé que eu. Porque quando eu começo a desanimar, geralmente, gente de fé fala, meu irmão, não para não. Continua. Caminha. Ergue a cabeça. E aí começa a soltar palavras bíblicas, versículos bíblicos. A gente avalia muito bem isso nosso momento de internet e de Facebook, são que tipos de palavras são ministradas nos statements da vida, né? E aí a gente vê de tudo, e nós temos liberdade de falar de tudo e de todos os assuntos. Mas eu me apoio muito, amados, quando eu leio ministrações, palavras edificantes, pessoas que chegam, pastor, em nome de Jesus, nós vamos conseguir, nós vamos alcançar, nós vamos... É isso. Gente, tem mais fé que eu. Um dia eu recebi uma palavra, pastor, Deus mandou falar pra gente que nós vamos para um lugar muito grande aqui em Palmeiras. Glória a Deus. Preciso de gente que creia nisso, até mais que eu. Eu creio nisso e, assim, para mim é incontestável. Deus vai nos colocar em lugares tremendos. Contudo, eu preciso de gente que creia também, ou que creia mais do que eu creio. E nós vamos sair dessa reunião nessa noite, amado, uma autoavaliação, entendendo as seguintes coisas. Que eu preciso mudar no contexto do meu serviço para que eu não seja reprovado por Deus. Para que Deus não me mande embora, para que Deus não me mande para casa. Para que Deus, e esse mandar embora não é no sentido literal, já disse isso aqui, né? Vai embora, não precisamos de você. Não é isso, é para que Deus não me reprove. Sabe, quando Ele olhar para a minha vida, eu seja aprovado. A Bíblia diz assim, procura apresentar, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz isso, procura apresentar-te a Deus como? Alguém sabe? Aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então eu entendo que eu preciso diante de Deus ser aprovado. Se eu estiver sendo reprovado, nessa noite nós vamos discutir algumas coisas. Eu gostaria de ler do versículo 2 em diante. Eu anotei aqui,
só para eu não me perder, do 2 ao 6 só. Depois, se você quiser, estude esse capítulo em casa, Juízes 7, nós vamos ler aqui, pelo menos só do 2 ao 6. A Bíblia diz assim: disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Versículo 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso, falta de fé, tá, mas tire, falta de fé, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Vai. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer as águas e aí os provarei. E será que, daquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele que te disser, que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lã de vulcão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos para beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Ok? Esse texto, ele fala para a gente claramente sobre a forma como Deus vê essas coisas que nós já abordamos aqui: serviço, fé e doação pessoal. E eu quero começar pelo contexto do número, que é a primeira reprovação de Deus acerca do povo, é o número. Versículo 2, ele diz o seguinte: olha, tem muita gente contigo. Muita gente contigo. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Quando nós começamos o Ministério Novo Tempo, eu tive pessoas comigo que disseram: pastor, conta comigo. Cadê o domingo? Isso aí? Tá ali. Eu não esqueço quando fala conta comigo, não. Entendeu, né? Falou, tá falado. Mas não foi ele não, tá, mano? Estou falando de outras pessoas. Falaram para mim: pastor, estou contigo. Onde tu for, tu abrir a igreja lá em Campo Grande, eu vou para lá. Santa Cruz, eu vou para lá. Eu falei: caramba, eu até vou abrir, mas não está no meu radar ainda isso. Está longe pra caramba. Eu quero ficar um pouco aqui, alguma e tal. E aí, eu vi que, tocante a caminhada, essas pessoas foram embora. Um dia, eu tive a oportunidade de sentar com o pastor da nossa igreja lá de Caxias, o pastor Marcelo, quando ele ia começar o trabalho. Eu fui à sua casa e disse para ele o seguinte: nem todos aqueles que dizem estar contigo de verdade estão. Ele ficou me olhando e tratamos isso. Hoje, assim, de vez em quando, ele me procura e fala: eu lembro daquela nossa conversa, eu lembro daquele dia que você esteve lá, você falou comigo, e é isso. E essa questão do número, às vezes, amados, não que o número seja ruim em si. Existem coisas que em si não tem problema algum. Mas se torna nocivo a partir do momento que nós não conseguimos lidar bem com isso. Isso serve para liderança, ok? Se nós lideramos uma igreja de 100 pessoas, a nossa postura tem que ser em Deus. Se nós liderarmos uma igreja de 200 pessoas, a nossa postura continua tendo que ser em Deus. Se liderarmos amanhã uma igreja de 5.000 membros, a nossa postura tem que continuar sendo em Deus, independente do número. E essa relação com o número, que às vezes nos abate, que às vezes nos desvia, que às vezes nos tira do caminho. É por essa razão que muitas igrejas que crescem muito recebem a seguinte expressão
que eu já ouvi, vi várias vezes alguém dizendo, igrejas cheias, vidas vazias. É quando a gente não consegue lidar bem com o número. O número em si não há problema nenhum, e nós temos até promessas sobre nós acerca do número, vamos crescer muito, Amém. Glória a Deus. A minha preocupação é estar em de que maneira nós vamos lidar com isso. E eu falo primeiro com a liderança, que faço parte disso, e em segundo plano com todos os irmãos que aqui estão. De que maneira nós lidamos com os números? De que forma esses números podem ser nocivo a nós, a ponto de Deus reprovar? Número, não. Número está fora. Primeiro plano, eu entendo que Deus não precisa de número para fazer grandes obras. Deus usa pessoas para fazer grandes obras. Deus usa elementos, indivíduos para fazer grandes obras. Os maiores avivamentos que aconteceram no mundo não aconteceram com a iniciativa da coletividade dos números. Aconteceram com uma vida ou duas se colocando no altar de Deus, se resolvendo com Deus, dizendo: Deus, eu quero ser instrumento da tua vontade, eu quero ser expressão da tua vontade. Então a gente entende que para Deus número não significa muita coisa. Se você está na igreja, e existe muita gente na igreja, hoje por acaso existem poucas, porque faltou muita gente, mas se estivesse cheia a igreja, se isso é o que te dá ânimo para estar aqui, pode ser que Deus te mande embora. Não no sentido literal, vai embora, não é isso. Pode ser que Deus não conte com você porque o número está te fazendo mal. Porque você está confiando no número. E a gente começa a enxergar as pessoas que confiam em números a partir do princípio que o número faz a gente se esconder e não servir mais. Eu vou entrar nisso como Deus colocou no meu coração. Me perdoe aí se isso vai ter a ver contigo. Mas eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. E as pessoas começam a se esconder no meio da multidão. O número está sendo nocivo. Porque quando a igreja era pequena, você trabalhava, você servia, você estudava, você estava junto. Aí a igreja começa a crescer, aí começa a ter número, aí começa a ter gente. Aí você começa a raciocinar da seguinte forma: não precisam do meu serviço, ninguém precisa mais que eu trabalhe, ninguém precisa mais. Mas a pergunta que vem, e eu gostaria de te fazer nessa noite, é a seguinte: você está trabalhando para quem? Por favor, responda sinceramente para você, no seu íntimo, e em segundo plano para Deus. Está ouvindo você? Está trabalhando para quem? Está fazendo para quem? Porque quando a gente entra no bolo, no número, e se esconde nele, para não realizar, para não fazer, para não ser aquilo que Deus me chamou para ser no tocante ao serviço. E Deus tem cercado de gente fera, gente boa demais para servir. Mas eu preciso servir. Por isso eu comecei reivindicando isso aqui. Preciso servir. Eu não posso me escorar nos outros e dizer: não, vai ter gente lá para fazer. Como também não posso achar, às vezes a gente se escora, né? Às vezes a gente não, vai ter gente lá para fazer. E achar que o número nos esconderá. Tem muita gente que não vai nem notar que eu não fui. E às vezes é verdade. Então não nota, eu sou homem. Às vezes você não vem hoje. Graças a Deus eu fiz referência a alguém que eu amo e que eu venho sentindo falta. Eu sei que estava com problema de saúde. Mas é possível que você venha e eu não note, ou não esteja e eu não note. Mas a pergunta é a mesma. Está fazendo para quem? Está aqui por quem? O que Deus está requerendo de nós, amados, é um posicionamento de serviço independente do número. Enquanto somos pequenos,
Eu não me considero pequeno como igreja, como ministério, porque eu faço parte da igreja do Senhor Jesus e ela é grande, linda e tremenda. Mas, no contexto aqui, desse local, nós ainda somos pequenos. Pequenos em comparação a diferentes. Ok? Deus já colocou isso no nosso coração. Mas que crescimento é esse que faz com que a gente se esconda? Que vantagem teremos? Eu já disse para Deus, só que olhando por um outro aspecto, e falei com aqueles que já caminhavam comigo na época, eu falei, olha, se nós tivermos que crescer e perder a nossa essência de glória, presença de Deus, manifestação de Deus e palavra, se tivermos que crescer e perdermos isso, vamos ficar desse tamanho. Eu já falei isso para Deus, não nos deixe crescer então. Não deixe a gente desse tamanho, porque se a gente estiver desse tamanho, mas com palavra de Deus, com essência de Deus, com vida de Deus, com glória de Deus, com presença de Deus nos nossos encontros, nas nossas reuniões, para mim já está suficiente. Se tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles, disse o Senhor Jesus. Então para mim já é suficiente. Se Jesus está junto, eu estou feliz. Não estou preocupado com o número. Tem. A minha preocupação com o número, ela acontece quando esse número começa a me fazer mal. Quando eu começo a me esconder, quando eu começo a achar que ninguém vai notar o fato de eu não fazer, ou de eu não estar, ou de eu não... E aí eu começo a me preocupar, porque existe algo neste texto que nós lemos que diz, olha, pega essa galera toda que confia em número, pega essa galera toda que pensa em número, pega todo mundo que está focado em número e manda embora. Disse o Senhor ajudando. O que me remete para a aplicação dessa noite é que o Senhor não está preocupado com números, Ele está preocupado com pessoas. Sabe quando Deus olha para esse encontro aqui, Ele não vê um grupo de pessoas. Ele vê você, individualmente. Ele olha você. Ele sabe o que sai dos teus lábios como adoração e o que sai dos teus lábios para acompanhar a coletividade. Ele sabe quando você levanta a sua mão em adoração, porque Ele está te vendo individual. E Ele sabe quando você levanta a sua mão, porque a coletividade levantou. Porque a igreja levantou e você levantou também. E aí essa adoração passou batido na medição de Deus, isso aí não conta, mano. Quantas vezes você vai levantar a mão na igreja? 300 vezes? Não adianta nada. Quantas vezes você vai dar glória a Deus? Eu vejo irmãos, e assim, é crítica, tá? É crítica. Vamos lá, eu vou assumir que é crítica, porque senão eu vou passar de mim como mentiroso e não quero isso. Eu vejo irmãos convocando, muitas vezes nas suas pregações, convocando o povo. Irmãos, vamos dar glória a Deus, vamos dar aleluia, o irmão tem que fazer, tem que dar glória. Meu irmão, serve para quê? Se não nascer no meu íntimo, se não nascer no meu coração, se não nascer dentro de mim como um vulcão explodindo e dizendo glória a Deus, se não for assim, serve para quê? Então, quando a gente se esbarra com um número, e esse número começa a prejudicar a minha vida no tocante ao meu serviço, Deus não aceita aquilo que eu estou fazendo. Está vindo a igreja, está sendo só mais um número. Não vou te mandar embora, vai continuar aí. Agora, o que Deus tem falado para nós nessa noite é o seguinte: que Ele reprova o número em detrimento àqueles que confiam nele. Confiou em número, está reprovado. Eu vou para aquela igreja ali, porque aquela igreja ali tem 2.000 membros. O dia que nós crescermos, amados, por favor, me cobrem de pregar essa palavra. O dia que a gente tiver 5.000, sei lá quantas pessoas, me cobrem de pregar essa palavra. Porque não serve para nada. Você está em função do número, irmão, vai assistir Fantástico.
porque diante de Deus você vai ser reprovado. E essa reprovação, apesar de não ser literal, Deus te mandar embora, ela se torna uma reprovação que afeta a vida espiritual. Porque quando estamos sendo reprovados por Deus, nós começamos a morrer espiritualmente. E a gente não morre só quando deitamos num caixão. A gente pode estar vivo, mas na verdade estamos mortos. E aí, quando se trata de igreja, como o Tial muitas vezes fala aqui, eu sei que o meu pastor está lutando para preparar o povo para o céu. E eu quero dizer para vocês isso. A minha luta aqui é para preparar o povo para o céu. Se for chegar no céu 10, mais 10, que de fato fizeram a diferença na terra, eu vou ter o maior orgulho de dizer, Senhor, estão aqui os 10 que estiveram do meu lado, trabalharam comigo e chegaram, venceram, caminharam, vieram até o fim. Um número impressionante. Se número impressionasse a Deus, dentro da arca tinha mais gente do que animal. Ok? Dentro da arca tinha menos gente do que animal, mas do lado de fora, morrendo, tinha muito mais. Então, eu não estou preocupado com o número. Deus não está preocupado com o número. E o número não pode ser nocivo a nós. O número em si não é nocivo. Eu quero repetir isso para quem possa estar pensando que nós estamos combatendo a igreja grande. Eu não combato a igreja grande, não combato a igreja pequena. Eu sei que Deus estabelece o tamanho da igreja segundo a sua vontade. Eu ouvi um pastor falando com muita propriedade, pastor de uma igreja de 2.000 membros, falando com uma linda propriedade. Aquilo me encantou, numa entrevista. Perguntaram para ele, qual é o tamanho da sua igreja, pastor? Ele falou, não sei. Por que não sabe? Como você não sabe? Ele falou assim, a minha igreja tem 2.000 membros, aproximadamente. Só que a igreja não é aquilo tudo. A igreja, ela é aquilo que ela representa no contexto da sociedade, no contexto da vida das pessoas. É o que ela faz. E aí, se eu for olhar para isso, eu devo ter lá na igreja uns 200, 300 pessoas. Quem faz a diferença aqui, irmãos? Quem faz a diferença? Tanto na coletividade de igreja, agora eu estou falando aqui, do nosso convívio. Coletividade de igreja, quem é que faz a diferença? Eu acho que a questão do serviço, se nós estamos em déficit com o serviço, se você está preocupado comigo no tocante ao seu serviço, você está preocupado com o número e está com o foco da sua preocupação no lugar errado. Eu gostaria que nessa noite você se convertesse ao Senhor no tocante ao seu serviço e dissesse, Senhor, eu quero te ensinar. E sabe o que a Bíblia diz sobre o serviço do Senhor? Ela fala assim, servir ao Senhor com alegria. E apresentai-vos diante dele na coletividade com cânticos. Saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu Pai. Como eu disse, a outra coisa que está nesse texto que Deus reprova é medrosos, tímidos, e que para mim eu classifico e boto dentro de um pacote único de gente sem fé. Gente sem fé contamina, mas gente sem fé contamina. Sabe o cara que você está conversando com ele e ele está negativando todas as coisas que você fala? Você vai falando, vai conversando e ele vai negativando. Tá ruim mesmo, tá ruim mesmo. Tá. No ramo de vendas, é proibido falar tá ruim. Quando eu trabalhei na área comercial,
uma das coisas que a gente não podia falar e orientava os vendedores é não faz ficar ruim. E não concorde com essa palavra. Porque a gente chegava lá, opa, bom dia, chegava para vender, opa, bom dia, tudo bem? Mais ou menos, tá ruim. Aí o vendedor falava, tá ruim mesmo, né? Tá nada, mano. Coisa ruim. Depois que o inventário tá ruim, nunca mais apareceu, tá bom, né? E a gente precisa mudar o nosso conceito. E gente sem fé, ela contamina. Se o cara chega animado na igreja, e logo de cara, tem dias, amados, que eu nem falo, nem converso com as pessoas quando eu chego, porque eu preciso pregar. E às vezes, né, tu vai aqui, pastor, deixa eu te contar uma coisa. Aí, meu irmão, o meu gás já vai saindo. Chega no maior gás e pai. Aí chora, aí lamenta. Aí sabe, dá uma baixa na fé, sabe? Fica, cai, cara, na fé. Fala contigo aí. É tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade que nós todos temos. Ok? Todos nós temos, pastores têm, diáconos têm, obreiros têm, membros têm, gente de Deus tem, crente tem, católico tem, espírita tem, ok? Os problemas que nós temos. E aí, às vezes, eu venho, tem horas que eu venho, cumprimento, não sou mal educado, ninguém me conhece. Aí eu entro, falo, mas evito conversar, pelo menos no início. Depois do culto, pode falar comigo, meu irmão, eu já estou pegando fogo mesmo, porque o Espírito Santo já fez tudo que tem que fazer. E aí, meu irmão, pode plantar a derrota que for, que eu vou te dar uma palavra de vitória, em nome de Jesus, vai sair daqui cheio de Deus. Mas às vezes eu chego e aí me prende, ele vai me contar um negócio, aí sabe, dá uma baixa na fé. E eu fico, Senhor, acrescenta a minha fé, gente. Segura, porque está difícil. A gente sem fé contamina. A gente sem fé, a gente identifica quando tudo é negativado. Vai ver o emprego amanhã, meu irmão. Qual é o emprego que vai ver? Mas eu li aquilo no jornal. Já falou no outro dia aqui uma coisa que eu presenciei fazendo entrevista para contratar pessoas. Ele falou no outro dia aqui. Ele falou, o cara vai procurar emprego, entrou na sala, tá todo mundo de terno e gravata, o cara é capaz, inteligente, fera, pode exercer a função. Aí quando ele olha ali, uma vez eu estava fazendo uma entrevista, eu estava num hotel lá em São Paulo, fazendo entrevista com algumas pessoas para contratar para a empresa que eu trabalhava. Aí quando eu cheguei na sala, na grande sala do hotel, onde eles já estavam, os candidatos já estavam ali, eu entrei, bom dia, fui para a sala e de lá eu chamei, pode mandar a primeira pessoa e tal. Quando eu entrei, deviam ter umas 7 ou 8 pessoas na recepção. Quando eu comecei a chamar, chamei o primeiro, fiz a entrevista, chamei o segundo, fiz a entrevista, chamei o terceiro, fiz a entrevista, chamei o quarto, não tinha mais. O que houve? Tinha um monte de gente lá fora, foram embora, desistiram. Os caras conversando entre eles, e alguém engoliu alguém ali, meu irmão. O cara deve ter falado, eu sou PhD, não sei o quê, o cara, vai vazar daqui, foi embora. Foram embora, estou falando do que eu vivi. Isso contamina, mano. E a igreja de Deus precisa dizer com fé. Gente que crê em Jesus e que crê no poder da sua palavra, que creia e confie nele, apesar das dificuldades da vida, apesar das angústias que a vida muitas vezes nos traz, apesar das dificuldades que todos nós passamos, a gente precisa de gente de fé do nosso lado para dizer: o Senhor está contigo, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil ao teu direito, diz a palavra de Deus. Se apequenando, e eu quero dar uma palavra para aqueles que se apequenaram, ou para aqueles que estão se apequenando, em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus. Se você não conseguir crer nisso, meu irmão, você vai ser reprovado por Deus. Você não tem fé.
Você não consegue crer. Vai ser reprovado por Deus e vai continuar vivendo uma vidinha de gente que não tem fé. Vida de gente com fé, a gente conhece nas reações, na forma como a pessoa se porta e se coloca diante das circunstâncias e diante das adversidades. Vida de gente com fé, a gente conhece assim. A tempestade veio, o tumulto está aí, gente. A gente está vivo. Enquanto estivermos vivos, a Bíblia diz que nós teremos aflições. Jesus disse isso. Então a tempestade veio. Qual é a tua postura? Se for chorar, deixa eu dar um conselho para você. Se for chorar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ajoelha, fala em secreto com ele e diga para ele: eu não estou aguentando mais isso, Senhor, por favor, me ajuda, por favor, estenda a tua mão, por favor. E a Bíblia diz que o Senhor que te vê em secreto, esse é que te vai te recompensar. É Ele que vai entrar na tua situação, é Ele que vai mudar a tua história, é Ele que vai transformar a tua vida. Não fique, por favor, não fique ouvindo as más conversações, não fique ouvindo os assuntos que vão te colocar para baixo. A gente está num momento financeiro, eu particularmente estou muito difícil, e a gente está sempre lutando, né? Eu queria parar de correr atrás de dinheiro. Eu falei, queria mesmo. Queria que ele começasse a correr atrás de mim. Vai chegar esse tempo, em nome de Jesus. A gente corre atrás de dinheiro o tempo todo. Eu estou cansado de correr já. Não pego. Se eu postei lá, velho, acho que o dinheiro não vai dar para pagar as contas. É uma luta desesperada, a gente corre. E aí eu vou falar de finanças também, vai ser um desafio de fé para mim. Provavelmente no mês que vem eu vou falar disso. Mas é um desafio, a gente vive diante dessas dificuldades todas e o tempo todo lutando e a vida não facilita. E eu quero dizer uma coisa, amados: guerreiros são forjados nas dificuldades da vida. Guerreiro não é forjado com oba-oba, ou com, sabe, vamos lá, com tapinha nas costas, isso aí, valeu. Guerreiro, meu irmão, recebeu tapinha nas costas, dá glória a Deus, e segue a sua vida, porque isso não vai te acrescentar em nada. Agora, quando você estiver em luta, em tribulação, pode ter certeza que o Senhor está forjando a tua vida. Vai se levantar nesse momento um grande homem, uma grande mulher de Deus, vai se levantar para romper. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois da luta que você passou, depois da dificuldade que você rompeu. Nunca mais você vai ser o mesmo. Porque você vai levantar dali, primeiro, entendendo que você é forte segundo Deus, e segundo, que o Senhor que te fortalece está contigo em todo o tempo, em todo momento, em toda luta, em toda dificuldade, em toda tribulação. O Senhor está contigo. Eu falei aqui domingo passado que o fato de Jesus estar no barco não diluiu ou não impediu que uma tempestade viesse ao barco. Sabe, às vezes a gente acha que receber Jesus não vai ter tempestade. Vai ter, mas continua crendo. Eu acho muito interessante quando a gente estuda a palavra e a gente começa a se aprofundar. Quando Jairo vai buscar Jesus na beira do mar e diz: a minha filha está doente, preciso que você vá comigo. Irmão, filha, eu tenho um nenenzinho. O mais lindo dessa igreja é meu filho. Nenenzinho, né? Minha mulher concorda comigo. Pelo menos ela. É do mundo, amém. É mãe, né? Aí, imagina meu filho doente para morrer. Doente, tudo bem, meu irmão. Leva no médico, vai lá, agora está doente e vai morrer. Quando Jairo chega a Jesus, ele diz: Jesus, minha filha está com uma enfermidade terrível, está quase morrendo. Você pode vir comigo? Jesus diz: eu vou. Vamos lá. Eu imagino Jesus fazendo assim, ó, no ombro de Jairo. Vamos lá, vou contigo. E aí começa a andar nessa direção à casa de Jairo.
E Jairo deve ter ficado com o coração feliz, né? Pô, o mestre me ouviu, o mestre me atendeu, vai comigo, vai entrar na minha casa. Aí começam as projeções do ser, né? Da pessoa. Aí Jesus vai fazer assim, Jesus vai entrar, vai chamar ela, né? Devia estar conjecturando tudo isso. E Jesus andando com ele. Aí de repente uma mulher, para ficar feliz. A mulher toca na orla do vestido de Jesus, Jesus estava andando lá. Espera aí que alguém me tocou. Aí os discípulos dão uma força, né? Tipo assim, pô, Jesus, vamos embora. Deixa isso pra lá, todo mundo está te tocando, Jesus. Como é que tu está esquentando aí? Não. Alguém me tocou diferente. Né? E aí a mulher que estava lá já tinha recebido a bênção dela. E eu, Jesus, confessa que foi ela, Jesus abençoou a sua vida. E naquele momento, naquele conflito, da parada de Jesus, sabe? Estampou a caminhada. Chega alguém lá da casa de Jairo e fala: opa, não precisa mais incomodar o mestre, tua filha morreu. Expressão mais linda, mas eu fui verificar isso no original. Jesus estava conversando com a mulher, estava acontecendo aqui na vida de Jairo uma outra situação, uma notícia desagradável, uma notícia péssima, está chegando para Jairo. E Jesus estava tratando com a mulher. Jesus escuta aqui. A história conta que Jesus se volta para aquele homem e diz assim: Jairo, não pare de crer. Continue crendo. Sabe o que é isso? Jairo, a mesma fé que te levou lá na beira do mar para me trazer e até aqui, eu vim contigo daqui. É essa fé que vai salvar a tua vida. Essa fé. O fato de eu ter parado aqui um pouco não significa que você teve uma derrota, que está tudo perdido. Eu quero te dar essa palavra nessa noite. A mesma fé que te alcançou para Jesus um dia, é essa fé que vai te conduzir até a eternidade. Apesar das lutas e das dificuldades da vida, você vai chegar lá em nome de Jesus. É a mesma fé. Continue crendo, irmão. Continue crendo. Quando a gente não crê, a gente é reprovado. Deus não vai contar com gente que não consegue crer. Escuta a palavra que eu vou dar agora. Deus não conta com gente que não consegue crer. Quem crê, vê além daquilo que está diante dos seus olhos. Quem crê, dentro de casa, Eliseu estava. O moço de Eliseu chega e fala assim: Eliseu, derrama os teus abelhos. Estão cercados. A casa caiu. Eliseu fala assim: Pedro, fica tranquilo. Maior que está com a gente do que está com ele. Senhor, abre os olhos desse moço aqui para ele ver o que eu estou vendo. Desce, cara. Aí o moço olha assim e vê um monte de cavalos e cavaleiros cercando aquele exército que vem contra Eliseu, e ele fica parado e Eliseu fala assim: o Senhor está conosco. Quero usar essa palavra: existe um exército de Deus que Deus enviou acerca da tua vida. Eram duas pessoas, era Eliseu e o moço, que estavam buscando Eliseu. Acerca da tua vida, individualmente, existe um exército de Deus que luta por você, que luta as suas guerras. Você não está sozinho, mano. Às vezes parece que estamos, mas você não está. O Senhor está contigo, e com ele o seu grande e poderoso exército, que cerca o exército inimigo, que cerca o exército que se levanta contra você. Você precisa crer, e quem crê consegue ver além daquilo que está do Senhor. Eu consigo dizer para Deus: Senhor, eu creio que eu vou sair dessa situação. Eu creio que tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe quem precisa de consolo? É quem está chorando. Às vezes a gente recita os salmos e acha que é lindo demais. A gente, né, até melodia os salmos. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Eis-me falha nesse caso. A sua vara e o seu cajado me consolam. Traz consolo quando eu estou chorando. Traz consolo quando eu estou em angústia. Traz consolo quando eu estou em tribulação. A sua vara e o seu cajado me consolam. É Ele que me consola. É o Senhor que me consola. Ele cuida de mim. Vara e cajado aponta para cuidado. Cuidado. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida de mim. E é isso que me consola. Apesar das lutas que estão aí, é isso que me consola. A sua vara, o seu cajado me consola. O seu cuidado para com a minha vida me consola. O seu amor para com a minha vida me consola. E eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que ainda que eu passe por lutas e tribulações, o Senhor continua cuidando de mim. Ele continua com o controle de todas as coisas. A última coisa que reprova a gente está num versículo aí que Deus manda que o Gideão faça um teste com os homens que estavam com ele. 22 mil foram embora, ficaram 10 mil e Deus disse: ainda tem muita gente. Faz o seguinte, leva essa galera para beber água. E quando eles estiverem bebendo água, a forma como eles beberem água vai dizer para você e vai referenciá-lo se eles servem ou não servem. Se eles estão dentro, estão dentro. Aí a Bíblia diz o seguinte: e fez descer, versículo 5 também, fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como o lambe um cão, a versão aqui é diferente da minha, mas sentiram mesmo, a esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão, a boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos e beberam. E aí foi algo que Deus falou comigo. Teste é esse das águas, da maneira como se deve, para a igreja do Senhor. E essa mensagem vai fechar nesse tópico aqui, da doação pessoal. Esse teste acontece pela seguinte razão. Considerando o fato de nós todos termos dificuldades e problemas, a forma como nós lidamos com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com os serviços de Deus, por causa desses problemas, é que diferem quem bebe água de um jeito e quem bebe água do outro. E eu vou explicar. Todos estavam com sede. Eram 10 mil homens. Todos tinham sede. E Deus manda que eles sejam provados na água, no rio, no local de beberão. Vão para a beira do rio. Uns chegam ao rio e fazem isso. Bebem água assim. Outros chegam no rio e jogam. Bebe água, não bicho. Aí Deus diz assim: essa galera só pensa em si, pode mandar não. O fato de beber água assim significa... Qual era a posição daqueles homens? Eles eram soldados de guerra. Todos eles tinham sede, ok? Todos tinham. Contudo, apesar de ter sede, eles conseguiram saciar a sua sede, mas pensar na coletividade. Eu sou um guerreiro. Eu não posso me descuidar. Eu não posso pensar só na minha sede agora. Eu preciso pensar na minha sede, mas preciso continuar sendo guerreiro. E aí o Espírito Santo falou comigo e disse: gente, tu só pensa em si. E quando você conversa com essas pessoas, elas te convencem que elas têm todos os maiores problemas do mundo. E mais, justificam o não fazer, o não trabalhar, o não se doar
em detrimento aos seus problemas. E aí diz, não, eu tenho muito problema. Posso contar que isso não dá para mim. E é isso é sempre, tá, mano? Não estou falando de uma vez ou outra, de uma situação ou outra. Estou falando daqueles que isso é um padrão de vida. Ou seja, eu tenho sempre que estudar, eu tenho sempre que trabalhar, eu nunca posso fazer nada. Eu nunca posso me doar. Eu estou sempre endividado, eu nunca posso ofertar e dizimar. Nunca posso. Porque olha só para si e pensa só nos seus problemas. Quando aqueles caras deslavaram na água para viver de qualquer maneira, a função deles estava sendo jogada na água junto com eles. Eles foram levantados para quê? Para serem guerreiros, para serem homens tremendos de guerra, que iriam ter um papel e uma função linda de lutar pelo povo, de trabalhar pelo povo, de trabalhar de novo agora pela coletividade, de fazer algo para benefício da coletividade, de proteger o irmão, de cuidar do irmão, de orar pelo irmão. Mas eles tinham necessidade, eles precisavam beber água. Você aqui tem algum tipo de necessidade, levanta a mão. Deus continua contando contigo, apesar das suas necessidades. Deus continua querendo você posicionado como guerreiro. Você é guerreiro. No reino de Deus, nós somos chamados para isso. Se não for assim, vai ser reprovado. Eu aprendi isso, eu devo ao pastor que me consagrou. Ele dizia uma frase para mim: sofra eu, mas não o reino. E ele me ensinou isso. Me ensinou isso. Diferente de falar, me ensinou. Sofro eu, o reino não. Mas se eu cair de cara, eu bebo mais água. Talvez o que fez assim, bebeu realmente menos água. Mas continuou sendo guerreiro. Não abriu mão do seu chamado, não abriu mão da sua posição de Deus, não abriu mão da sua colocação diante daquilo que Deus só havia chamado. E aí, convertendo isso para nós aqui nessa noite, quantos de nós temos aberto mão do chamado de Deus, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque nós estamos cuidando dos nossos interesses? Meu ramo profissional, no que eu trabalho, vou contar uma coisa para você. Os melhores momentos para se ganhar dinheiro é à noite e domingo. E hoje o Espírito Santo falando com a gente. Deus quer você posicionar como guerreiro, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Se não for assim, está reprovado. Não é pelo pastor, por Deus. Você está fora. E esse está fora, não é que Deus vai te mandar para o inferno. Entenda bem o que eu estou dizendo. É possível que a tua salvação já esteja garantida. É possível não, ela está garantida em Jesus, desde que você tenha recebido o Filho de Deus como teu Salvador. Está garantido, meu irmão. Você vai para o céu. Está feio. E até lá, você faz o quê? Até lá, deitada eternamente em berço estranho. E aí, quando chegar diante do pai, o pai falar assim: meu filho, eu te dei 3 talentos. O que você fez? Senhor, estão aqui os meus talentos. Os 3 talentos que me deram estão aqui. Cadê? Você cantava bem? Cantava. Quanto? Quer ver eu cantar? Quer ver? Aí. O que você fez com o talentos? Senhor, espera ouvir da tua boca a seguinte coisa: Senhor, tu me deste 3 talentos, mas com esses 3 talentos está comigo hoje o Sandro, está comigo a Sandra,
está comigo o pastor Francisco, está comigo o pastor José, está comigo o pastor Ayante, está comigo a pastora Amora, está comigo algumas pessoas que foram privilegiadas pelo tarefa que eu tenho dado. Está aqui apresentando hoje a ti. E eu não estou falando de carro. Desculpe, quem está pensando nisso, mas ele é um pastor. Existem pastores que frutificam muito menos do que eu vejo. Existem pastores que não frutificam nada. Não fruto nenhum. Deus quer de você que você seja aquilo que Ele te chamou para ser, apesar das suas lutas e das suas dificuldades, apesar das suas necessidades pessoais, apesar da sede que você tem, é beber água, da necessidade bíblica, uma das necessidades básicas do homem, beber água, foi isso que foi pensado. Necessidade básica do homem, uma é água, a outra é pão, comida. Então, dentro desse conceito, Deus prova os homens e diz: você está fora. Você está buscando muito os seus interesses, você corre atrás de mais dinheiro, já falei isso aqui. A gente corre mesmo, a gente deixa de dormir, a gente trabalha até tarde. De madrugada, às vezes, eu tenho que pegar meu carro para pegar um passageiro. A gente faz tudo isso. Mas eu não me permito, e aí eu estou pensando no pessoal da minha vida. Você vai dar o seu, você vai falar de você. Mas eu vou dar o meu. Eu não me permito, apesar de ter levantado às 3 horas da manhã para ir buscar um passageiro em algum lugar, voltado para casa às 4, às 4h30, num sábado, eu não me permito ficar em casa dormindo de manhã. Isso é meu, pessoal. Minha esposa está ali, ela sabe o que eu estou falando. Eu tenho necessidade, eu preciso sim, tem muita coisa que eu preciso, mas eu preciso aprender a beber água como gente aprovada, como gente que não abre mão do seu chamado, como gente que não larga de lado a sua função em Deus, como gente que não abandona a sua posição em Deus, o seu chamado, o seu talento, as coisas que Deus capacitou para fazer. Eu tenho necessidades, mas não abro mão de ser um guerreiro. E essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Desejo que meu coração não é emocionar você, nem ao contrário disso, colocar você para baixo. O que está no meu coração foi exatamente o que Deus fez comigo quando me deu essa palavra. E essa palavra, acreditem, Deus já me deu algum tempo. Eu precisava pregar ela hoje. E Deus sabe por que eu precisava pregar ela hoje. E foi por essa razão que Deus estabeleceu a noite desse dia para que nós falássemos isso. E aí, amados, é hora de revermos acerca da nossa própria vida. Por favor, não julgue ninguém, por favor, não se sinta apontado, porque nós não estamos aqui para isso. Nem estamos para julgar e nem tampouco para sairmos abatidos com o dedo no peito, dizendo uma coisa para mim, que bom que isso seja, tomara que seja mesmo. Mas, como é que você reage diante de Deus? Tem 2 maneiras de reagir. Tem 2 só. Ou eu vou para casa, manda essa galera embora. Covarde, tímido, sem fé, pode ir embora. Ou eu vou para casa, agora estou falando literalmente, vou sair desse lugar e vou para minha casa e vou continuar vivendo a minha vidinha do jeito que ela é, programadinha do jeito que ela é, sem serviço, sem fé, sem doação pessoal. Continuar vivendo ela. Ou vou sair desse lugar e vou dizer: Senhor, eu estou saindo fisicamente desse lugar, mas estarei na tua presença por 10 vezes. A partir dessa noite eu entendo, Senhor, que eu preciso estar posicionado em Ti, como homem, como mulher de Deus, como guerreiro, como gente que, apesar das tentações de deixar e de abandonar a obra de Deus, o serviço do Senhor,
Seja ele na igreja ou fora da igreja, porque não há só uma maneira de servirmos ao Senhor, né? A gente serve aqui dentro, mas queira a Deus que sirvamos muito mais lá fora, né? É o que nós temos aprendido nesse lugar. E aí, se for assim, Deus vai te achar. E ainda que seja em pequeno número, já falei, o número não impressiona. Aí, de um exército que tinham inicialmente 32 mil pessoas, foram embora 22, ficaram 10. Esses 10 foram reprovados no teste da água. Foram embora 9.700 pessoas. De 32 mil, ficaram 300. Mas 300 se bateram no peito e disseram: nós somos do Senhor e nós somos guerreiros de Deus. Agora, o inimigo vai ter que nos engolir, vai ter que nos adorar. Porque apesar de muitos não estarem fazendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Sabe o que acontece? Deus usa pessoas assim para realizar e para trazer grandes vitórias. E eu quero falar da igreja. A nossa igreja é uma igreja de muitos desafios, mas ela também pode ser uma igreja de grandes vitórias. Quando é que isso começa a acontecer, pastor? Quando eu me coloco na posição de guerreiro. Quando eu digo: Senhor, eu creio. Eu creio. Quando eu digo: Senhor, o meu serviço você vai ter. Se o homem vê, amém. Se ele não vê, amém também. Mas vai ter o meu serviço, porque eu vou trabalhar. Vou trabalhar na tua obra. E eu já falei que existem serviços que nós vivemos. E eu acabo sabendo de coisas, e sei de coisas de pessoas que evangelizam ali fora, e, sabe, às vezes trazem pessoas aqui. Serviço que ninguém vê. Eu não sei quem lavou o banheiro hoje, por exemplo, na igreja. Serviço que ninguém vê. Mas eu quero te dar uma notícia. Senhor, quando eu me coloco no serviço, quando eu creio, e quando eu me dou pessoalmente, e falo: Senhor, eu sei, eu tenho um monte de dificuldades, eu tenho aperto financeiro, eu tenho dificuldade na minha casa, na minha família, eu tenho dificuldade no meu trabalho, eu tenho dificuldades com o meu vizinho, tenho tanta dificuldade. E Deus conhece as nossas vidas. Mas apesar dela, você continua sendo guerreiro. Aí Deus olha para a tua vida e fala: filho, é com você e através da tua vida que vai ter vitória nessa igreja. Com os anônimos, com aqueles que não têm projeção, com aqueles que não têm rótulo nem título. Não sei porque eu estou falando assim, mas o Espírito Santo está mandando eu dizer isso. Rótulos, não tem rótulo, não tem título, não tem nada. Mas é guerreiro de Deus, é guerreira do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Creia nisso, confie nisso e siga trabalhando no reino, siga trabalhando para Deus, siga se doando e muito mais, siga sendo aprovado por Deus. Se dentro da aferição de Deus, do serviçômetro de Deus, enfim, de tudo aquilo que nós falamos, que você se sente em déficit, agora é hora de tomar uma posição pessoal e dizer: Senhor, eu vou ser melhor. Nós ouvimos uma ministração quarta-feira aqui que dizia a seguinte coisa: eu posso ser melhor. Essa ministração está no YouTube. Já como o Joel ministrou. Eu posso ser melhor. Posso ser melhor marido, dizia ele. Posso ser melhor pai. Posso ser melhor filho. Posso ser melhor. Mas eu posso ser melhor gente de Deus. Eu posso ser melhor no meu compromisso. Eu posso ser melhor no meu relacionamento com os irmãos. Eu posso ser melhor representante do reino. Eu posso ser melhor.
Nessa noite eu vou descer aqui. Porque a faca que corta para ele, ela corta para mim. E eu não brinco do Evangelho, longe de mim brincar com coisas de Deus. Eu vou me colocar nos altares do Senhor, porque eu preciso. Eu quero, honestamente, de tudo que eu faço, eu estou sendo muito sincero, de tudo que eu faço no contexto de reino, o que eu mais quero é ser aprovado por Deus. Não tem nenhuma outra pretensão. Tem a pretensão de você bater no meu ombro e dizer, pastor, que legal, essa igreja é uma bela. Irmão, já estou curado disso e já faz tempo. De vaidade pessoal, de orgulho. Agora eu vou me colocar no altar de Deus, porque uma coisa eu quero. E vou perseguir. E vou buscar. Preciso saber. No serviço, na fé e na doação pessoal. Eu preciso ser. Eu tenho tomado algumas decisões na minha vida pessoal que também vão convergir para isso. Na minha vida. E eu vou tentar e vou fazer um esforço que eu puder para melhorar. Se tiver mais alguém para fazer isso, eu te convido a sair do seu lugar e vir à frente comigo para orar por tudo. Nessa noite nós vamos orar juntos. Literalmente. Irmãos e irmãs dessa igreja, Senhor, aqui não há nenhum lugar sendo apresentado no teu altar. Está apresentado no teu altar filhos seus, filhos seus. Gente que quer acertar o alvo, gente que quer adorar, gente que quer fazer a diferença nessa nação, nessa geração. Gente que quer um avivamento, gente que quer ser restaurado, renovado, mudado, transformado. São essas pessoas, Senhor, que tu podes encontrar nesse altar. Eu olho, Senhor, para que
cada um aqui seja de fato aprovado por ti. Peço pela minha vida e te peço misericórdia por tudo aquilo que eu não sou. Te peço, Senhor, que me ajudes na minha fraqueza. Me ajude, Senhor, a melhorar nas áreas que eu não consegui ainda. Estar no altar nessa noite, Senhor, para mim representa muito. Eu te peço, Senhor, faça assim com a minha vida, faça assim com a vida dos meus irmãos. Nós oramos, pedimos misericórdia, pedimos graça, pedimos para levantarmos aqui, nós saímos dessa igreja. Nós estamos saindo diferentes da maneira que entramos aqui. Não queremos sair emocionados, nós queremos sair transformados. Porque queremos o teu poder transformador, o poder transformador da tua mão.